Bem-vindos, bem-vindos ao nosso encontro. Temos uma convidada super especial hoje para falar de um assunto que volta e meia eu recebo mensagens muito bonitas, mensagens às vezes com mais ansiedade, angústia. E eu entendo que esse é um tema muito pertinente para a nossa comunidade, que é entender o nosso papel, a nossa carreira, o nosso trabalho depois que a gente tem filhos. Eu sei que, como você é mãe, né, tá aí do outro lado, a gente tem os nossos processos de desenvolvimento, de autoconhecimento, e que muitas vezes esses processos eles são intensificados quando a gente traz os nossos filhos para o mundo, né? E um desses processos é em relação ao nosso trabalho. A gente deseja que o nosso trabalho tenha um papel que seja alinhado com o que a gente acredita, e muitas vezes quando a gente tem filho, a gente acaba mudando o que a gente faz ou como a gente faz. E é isso que nós vamos falar com a Bruna hoje. Ela é chefe, formada em Paris, maravilhosa. Compartilha o dia a dia dela gourmet com a gente. Então a gente consegue ver bastante desse processo, mas pode ser que você não saiba que Dona Bruna já foi advogada, assim como eu, num processo lá distante, em outra encarnação, mais longe que a minha encarnação. Mas a gente vai falar como a chegada dos gêmeos e dos meus filhos impactaram a nossa vida. Então, vamos chamar Dona Bruna. Que bom ter você aqui. Obrigada por vir compartilhar um pouquinho da sua história, um pouquinho dos seus caminhos, de como as coisas mudaram. Acho que todo mundo já te conhece, mas não custa você se apresentar, falar um pouquinho de você, do seu trabalho, antes da gente começar. E para quem não me conhece, sou Bruna Leite, eu sou chefe de cozinha, sou autora de um livro sobre alimentação infantil e da família toda, chamado Pequenos Gourmets. Sou mãe de gêmeos, da Alice e do Gabriel. 10 anos atrás, eu ainda estava no direito, na área da advocacia. Foi quando eu mudei, muito antes de ter filhos, eu mudei de carreira, fui para gastronomia. Eu trabalhei em vários restaurantes pelo mundo, aqui em São Paulo. E aí eu abri meu buffet 3 anos antes de ter filhos. E aí eu engravidei. Era uma vida animada, né? Era uma vida incrível, eu amava. Eu amava. Fala um pouquinho sobre o catering que você tinha. Era uma empresa, né? Você montou uma empresa, como se fosse uma empresa de eventos gourmet. Você levava todas as suas receitas e sua cozinha para casa das pessoas, né? Para casa das pessoas, para os eventos das pessoas. Eu trabalhava... Essa já foi uma das... Eu tive, acho que, muitas mudanças na minha vida, pensando bem. Agora, parando para analisar, vamos focar. Não foi só uma, não, viu? Foram várias. Essa mudança do buffet veio de eu estar um pouco saturada e estressada e cansada do trabalho em restaurante. Então, eu trabalhava em restaurante e trabalhava 14, 16 horas por dia, entrava 10 da manhã, saía 2 da manhã do restaurante. Então, eu amava. Não me entendo errado, eu amava, morro de saudades da vida de restaurante, que uma vez que você entra, é apaixonante. Mas eu tinha um marido, né, uma família que a gente queria construir e não era compatível, né, era muito difícil. Então a primeira mudança foi essa, sair do restaurante e abrir o meu buffet e encarar, né, um trabalho do zero, assim, numa cidade que não é minha cidade. Então foi bastante... Já foi aqui bastante em São dedicação, Paulo, né? Já foi aqui em São Paulo. Eu já tô aqui há Sul, 13 né? anos. O tempo todo que eu tô casada, eu tô em São Paulo. São 13 anos. E aí veio o buffet, que era Bruna Leite, personal chef. Então eu trabalho de personal chef para eventos de 2 a 200 pessoas. E era isso realmente que eu atendia, de 2 a 200. Então cada evento era diferente, é toda a minha equipe. E um dos eventos que eu mais gostei de fazer, na verdade, foi o meu próprio chá de bebê, digamos assim, que eu não fiz chá de bebê. A gente fez um jantar para os amigos à noite, sem crianças. Era uma despedida, assim. Então foi uma delícia. Temporariamente. Só adultos, assim, vão aproveitar esse momento. E trabalhei até 20 dias antes do parto dos gêmeos, quando eu aguentei. Depois de 20 dias eu só ficava em casa. As últimas 3 semanas eu não saí de casa, eu estava explodindo. E essa vida do catering, você fazia evento tipo sexta, sábado e domingo, né? Porque os eventos eles se concentravam em finais de semana, não era mais ou menos? E os corporativos durante a semana também.
Então, evento corporativo durante a semana e evento pessoa física final de semana. Então, Você eu trabalhava a trabalhava semana quase inteira. que de domingo a domingo, porque se você não estava no catering, você estava resolvendo alguma coisa da empresa, né? Exatamente, eu tenho que comprar ingredientes, eu tenho que ir lá buscar, é uma coisa que eu sempre fiz, né? Eu mesma comprava Uhum. todos os ingredientes para cada vez. Elaboração de cardápio era só comigo, então a minha equipe estava lá na hora de cozinhar, mas todo o processo antes era eu que fazia. É uma delícia, eu amava, simplesmente amava, então eu tinha certeza absoluta que depois que os gêmeos nascessem eu ia voltar para isso, porque já Até tinha ter filho. direcionado minha carreira, né, para isso. Eu já não estava mais em restaurante, já tinha a minha empresa, meus funcionários, tudo funcionando, tudo redondinho. Então já tava, olha, é só vou Óbvio que eu ali, vou vou ter voltar pra gente, isso. eu já volto. É. Já volto, galera. Fica esperando aí, vou só parir e já venho, tá? Exatamente. Dois bebês, um cuida do outro, eles se viram sozinhos, é muito fácil. Então, tranquilo, eu já volto. Muito Eu bom. juro que eu achava isso. Eu juro que eu achava. É tanta ingenuidade, né? Quando a gente... Mas já adianta, alguém provavelmente falou: olha, Bruna, poxa, te amo muito, mas não é bem assim. Você vai ver que talvez você fique um pouco cansada. Aí a gente fala: ai, gente, que nada. Vambora, ó, a vida que Então, segue. eu sou capricorniana com lua em virgem. Você acha que alguém fala alguma coisa pra mim? Fazendo, só quer fazer? Deixa eu fazer, né? Quer voltar? E voltei! Capricorniana Eu ama voltei! trabalhar. Os gêmeos com 4 meses eu voltei a fazer evento. Ah, você chegou a E fazer com eles pequenos? Eu cheguei, não me lembrava. voltei. E eu mandava minha equipe primeiro, amamentava eles, ia correndo pro evento, ficava 1 hora lá, e voltava correndo para amamentar de novo, porque mamãe ficava 2 horas. Né? Então, foi Olha, assim, foi uma loucura. Mas eu fiz alguns, e aí eu fui vendo que, na verdade, para quem que estava pior isso, né? Fora para mim. Pro meu cliente, que eu também não estava lá. Então, Bruna Leite, personal chef, cadê a Bruna Leite? Ah, tá amamentando em casa. Não rola, hein? Não não rola. rola. A sua empresa era totalmente você, né? Meu nome, então não tem como, né? Não tinha como. E aí foi. Aí caiu a ficha, sabe? Tipo, não vai dar, não vai dar. Aí eu fiquei uma chefe em casa, entediada, e aí os gêmeos começaram a comer. Ah, de E fato, pensa uma chefe entediada. O que eu com fiz? filhos começando a comer. Surtei, pirei, comecei a pensar no paladar das crianças, como que eu vou desenvolver esse paladar, o que, que eu posso pensar para criar realmente pequenos gourmets. Esse conceito já estava comigo antes de existir o livro, só foi uma consequência o livro, né? E aí eu comecei a pirar nas refeições deles, era meu objetivo realmente cozinhar para eles, botava os dois sentadinhos e cozinhava e fazia as coisas e curtia pra caramba, e eles curtiam também, e fui mostrando tudo isso no Instagram. E Sim. aí, nessa de mostrando tudo no Instagram, a coisa foi crescendo. Você já Realmente, tinha quero uma esse chefe entediada, Instagram? só isso. Você já tinha esse Instagram quando você fazia o catering? Ele foi mudando conforme a sua própria experiência foi mudando, né? Ele era pequenininho, não tinha destaque, porque é uma época também que a gente está falando, né, de 2013, 14, 15. Era uma época que não tinha, né, tanto Instagram. Então, era quase que um portfólio online. Eu tirava fotos, não colocava receita, porque as receitas eram minhas do catering, do buffet. Então, não tinha receita, não tinha nada, tinha só as fotos dos eventos, dos pratos, das criações, de inspiração. Então, era super pequeno. Acho que, sei lá, tinha 10 mil leitoras, leitores que me acompanhavam. Deve ser 2 mil, deve ser amigos, famílias e clientes, né? E o resto, pessoas que eu não sei por que estavam me acompanhando. Mas não Muito. tinha foco nenhum, zero. E aí, quando os gêmeos nasceram, eu fiquei uns 6 meses sem Instagram. Também era, 2016, enfim. Eu Uhum. não apareci no Instagram por 6 meses. Eu coloquei uma foto, assim, ó, nasceram. Depois botei Estamos depois de vivos. uns 3 meses, ó, estão crescendo. Tá tudo certo. Depois de uns 6 meses que eu voltei. Eu acho muito legal que você vem com umas desconstruções que tem muito a ver com o seu trabalho. E que você não planejou essa mudança, né? Porque vocês perceberam a mudança que ela fez? Foi enorme, apesar de dentro da área dela. Então, a Bruna não deixou de ser chefe, não deixou de trabalhar com gastronomia. Porém, ela se deixou levar pela experiência, pelo fluxo. O que a vida estava mostrando, né? Acho que foi isso. Bom, eu tentei o caminho de antes e não funcionou. Não funcionou para mim, não funcionou para minha família. Eu acho que muita mãe se sente como você, sabe, Bruna, quando tenta voltar para o seu trabalho de origem, quando tem filho, quando acaba a licença. Acho que muitas mães podem se conectar com esse sentimento. Cara, eu não pertenço mais aqui. Isso não Não me funciona. preenche. Ou então eu gosto, porém não permite mais que eu também viva a minha família, que eu gosto.
E às vezes é muito cruel pra gente, né? Ter que fazer essa escolha. Você sabe que você mudou a sua carreira, a forma como você lidava dentro da gastronomia. Eu mudei completamente, né? Porque quando eu tava grávida do Gabriel, Total. eu não podia exercer advocacia lá em Nova York. E eu realmente falei, quer saber? Eu sempre trabalhei muito, sempre tive minhas ambições, enfim, passava o dia inteiro fora de casa, no escritório. Falei, agora eu vou tirar esse tempo pra mim e vou estudar, porque se me falaram que eu vou ter que parir essa criança de parto normal, meu senhor, preciso estudar o que é isso, porque eu tô desesperada, né? Foi assim que eu começaram os meus estudos, desesperada. Porque eu achava que eu ia ter uma cesárea, que a vida era assim. Eu falei, meu Deus, preciso estudar isso. Aí fui estudar e comecei a descobrir um mundo que eu não sabia. E esse mundo me encantou, porque eu conheci coisas novas. E aí veio o impacto, né? Ainda grávida do Gabriel, já de barrigão, eu comprei meu primeiro curso de empreendedorismo. Como que se muda de carreira? O que eu sei fazer além de ser advogada? Porque muitas pessoas se questionam isso. Isso que eu faço hoje não serve mais. Mas então o que serve? Para que eu vim pro mundo? O que eu tenho de bom para oferecer? Muitas pessoas têm essa dúvida. E aí, gente, não tem nada que você possa fazer se não buscar informação. Tem que buscar informação. Você não vai descobrir isso meditando sozinha, provavelmente não. Você vai ter que fazer algum processo, que existem muitas formas de você fazer isso. Então eu amei o mapa da paixão. Você desenhava tudo que você amava fazer e aí o curso ia te guiando até você selecionar o que você amava e era passível de ser uma renda ou o que você amava e não tinha jeito. Tipo assim, eu botei lá, sair com as minhas amigas, gente. Ninguém vai ficar rico saindo com as amigas, né? Ou trabalhar, isso é uma carreira. E nesse mapa da paixão, algumas coisas ficaram claras, mas não era um trabalho. Era o meu prazer por ensinar e a comunicação. Era algo que ficou bem evidente nesse processo. Mas aí Legal. ficou em branco isso. Tá, legal. Ainda é muito vago, né? Como que você... eu falo pra caramba e gosto de ensinar. Vou ensinar o quê, gente? Pra quem? Né? Aí morreu. Ficou aquilo lá latente. Aí eu tive a Amanda. Voltei pro Brasil. Já tinha minha conta, igual você, que eu ficava postando esses conteúdos que me transformavam. Eu compartilhava com as pessoas. Essa busca também sempre apareceu lá no meu mapa, que é estudar, eu gosto de ler. Mas eu tô lá estudando e falando, aí eu fui num médico aqui em São Paulo, um médico antroposófico, né, clínico geral. Aí eu falei, ai, senhor médico, estou com uma alergia na mão que não cura desde que eu fiz OAB, que eu fiquei tão nervosa fazendo OAB, que eu criei uma alergia que nunca mais melhorou. Aí ele assim, tá, alergia. Quem é você? Me diga como você é hoje. Gente, esse cara tá louco, eu tô aqui falando da minha alergia, ele quer saber quem eu sou. Enfim, foram quase 3 horas lá. Que a antroposofia é assim, né? Medicina integrativa. Aí, enfim, eu chorei 3 vezes e ele foi a primeira pessoa que jogou luz a esse processo que eu já tinha começado anos atrás, de buscar uma nova posição. E ele falou assim, você percebeu que isso aí que você faz, como chama mesmo Instagram, né? Já é um trabalho, só que você não cobra por isso. Você já está trabalhando. Aquela foi a primeira vez. Eu falei, uau, mas ainda não me moveu, tá? Eu fiquei com aquela informação e o que ela ficou fazendo, que eu falei antes? Digerindo. Precisei de um tempão para maturar, porque minha autoestima não me permitia ver aquilo que eu fazia como trabalho. Então, assim, não, é um hobby, né? Tava nessa dúvida. É um hobby. Jamais isso poderia ser um trabalho. Quem sou eu, né? Então, eu precisei de 6 meses e uma ajudinha do universo, com isso já latente dentro de mim, e até encontrar uma mentora que trabalha com mentoria de business, assim, pra você abrir um negócio, pegar a sua paixão e transformar num negócio. E eu compartilhei com ela. Pô, óbvio que isso é um trabalho. É óbvio, vamos embora, vamos começar a botar isso no mundo mês que vem. Eu falei, você é louca, mês que vem não. Aí foi meu primeiro passo de coragem. Eu paguei pra ela, nunca vou me esquecer, R$3.000. Pensa, não ganhava nada, não era ninguém na fila do pão. E eu paguei pra ela R$3.000 pra ela me ajudar com um negócio que eu não fazia a menor ideia do que eu ia fazer. Eu falei, ela vai me ajudar, agora eu preciso ter coragem. Vamos lá. Prende o fôlego e vai. E fui. E assim... Não, coragem já é de pagar, né? De dar esse passo de pagar, aí já tem coragem, né? Porque esse é o movimento que a gente estava falando, né? No meu caso, eu não... Seria bem difícil colocar isso no mundo sem alguma ajuda. Porque tinha que ter um formato, eu não sabia como vender, como me posicionar, tinha algumas questões que eu precisava trabalhar. Foi sensacional, porque você percebe que não é um processo linear. Ele nasceu grávida do Gabriel, 2015. O Acolhedora de Mães nasceu em
de 2016 para 2017. Então eu precisei de praticamente 2 anos maturando todos esses sentimentos dentro de mim, até começar a ver aquilo que eu fazia como um trabalho. E esse processo ele foi intensificado pelas crianças, porque eu gosto do direito, eu gostava do que eu fazia, eu trabalhava com mercado de capitais, eu achava o máximo. Eu me sentia incrível, eu botava meu salto alto, eu ia lá nas reuniões, eu falava, me achava super importante, linda, maravilhosa nas reuniões. Mas eu não me via mais fazendo isso, deixando as crianças em casa. Cada um tem um sentimento. Eu não conseguia mais imaginar deixar eles às 6 da manhã e só ver, sei lá, 7, 8 da noite. Não sei que horas eu iria voltar. Então foi isso que me impediu de voltar para aquela vida. E essa dor... Aqui. Acho que a gente tem um maternar parecido, meu e seu, né? A gente tem alguns valores de maternidade parecidos. Não tem certo e errado em valores, cada um tem um, né? Mas eu vejo que a gente tem valores parecidos. Porque das duas, essa questão de mudar de profissão, de carreira de trabalho, sempre envolveu o tempo com os filhos primeiro. Tipo, da onde que a gente parte? Quero ficar com os meus filhos. Como que a gente desce, sabe? Tipo, ó, começa aqui e como que a gente desce para encaixar todo o resto. Teria uma coisa também para, sei lá, em comum das nossas histórias e que ajudaria todo mundo. Parte primeiro, o que não é negociável, sabe? O que você não pode negociar nessa mudança? O que é inegociável? Tipo, pra mim é inegociável meu tempo com as crianças. É inegociável. Todo o resto a gente se adequa. Posso trabalhar de madrugada, mas o tempo com eles é o tempo com eles. Então, que é pouco tempo. Eles acordam às 3, dormem às 8. São 5 horas por dia que eu tenho com eles. É pouco tempo. Então, essas 5 horas por dia com eles são inegociáveis. E aí, como que a gente, né, dali a gente desce? Pelo que eu senti de você, é a mesma coisa. Tipo, olha, eu quero tempo com as crianças. Amo trabalhar em empresa, mas não vai rolar o banco, enfim, onde você trabalhava, mas não vai rolar porque é incompatível para ficar com as crianças. Então, como que, né? Como que a gente parte disso pro resto? Então, isso também é fácil. Às vezes, quando você não sabe o que você quer fazer, pensa o contrário, o que você não quer abrir mão. Isso é muito bom. Parte daí. Se você tá na dúvida do que fazer, parte o que você não quer abrir mão, né? Qual é o seu valor? Qual é o seu principal valor? Acho que isso é muito importante. E a gente tem que estar sempre lembrando desse principal objetivo. Porque nós mudamos as nossas carreiras para ter esse tempo de qualidade. E às vezes, sem querer, e aí eu vou falar por mim, eu me pego querendo trabalhar mais do que ficar com as crianças. Ah, meu Deus, vai lá, se vira, porque eu preciso trabalhar mais hoje. Então a gente eu tava assim, final do ano. Dezembro eu tava assim. Em alguns momentos que a gente tem uns picos ou umas empolgações, assim, né? Mas a gente tem que estar sempre buscando esse reequilíbrio, esse olhar atento, né? Isso que era inegociável, eu estou respeitando, né? Porque eu trabalhar mais do que é saudável para mim, para alcançar metas, alcançar pessoas que estão produzindo, porque eu tenho que trabalhar isso em mim todo dia. Pô, a galera tá trabalhando muito, a galera trabalha final de semana. Olha, essa galera tá lançando 3 vezes por mês, eu lanço uma vez a cada 2 meses. Meu Deus, eu tenho que trabalhar mais, porque eu não vou dar conta. Aí eu falo, Aline, tá tudo bem, volta. Você é mãe de bebês pequenos, eles são criancinhas ainda, eles precisam de você. Você não vai ser essa pessoa, você não vai ser essa pessoa. Então eu farei o possível. Eu não vou fazer isso que tá todo mundo fazendo, não dá. Eu não quero isso. Claro que a gente está falando do nosso lugar, porque a gente sabe que tem pessoas que não podem escolher, infelizmente. E ainda assim tem gente que não pode escolher e tá dando algum jeito. Tá tendo 2 trabalhos, tá criando. Gente, eu já vi tanta coisa linda. Gente que acorda às 5 da manhã. Ó, já vi isso? Gente que acorda às 5 da manhã para estudar sobre mercado financeiro, porque quer mudar de vida. Tá fazendo um trabalho, não quer mais isso, acorda às 5, de 5 às 7. Estuda porque quer mudar de carreira. Então, eu acredito de verdade que quem quer encontra um jeito. E é cada um dentro da sua realidade, cada um dentro das suas possibilidades, né? Não existem fits, mas existem soluções. É o que a gente sempre fala no Disciplina Positiva. É uma longa jornada, nós temos ainda um longo caminho pela frente. Com certeza. E se você está nesse momento de começar, de dar esse passo, alinhe a sua vontade com a sua ação. Sabe? Haja de acordo com o que você deseja. Se você quer muito algo, comece, como que falaram aqui. Eu, Aline, alguém falou aqui, ó, tô acordando 4h30 sim para estudar também. Então isso é alinhar a sua ação com o seu desejo. O universo ouve, gente. As portas se abrem de onde a gente não imagina. Então não deixa de acreditar. E a nossa intenção aqui era compartilhar mesmo para encorajar, para vocês verem que não é fácil, que não é rápido, mas que com determinação a gente chega aonde a gente quer. E quando acontece, é tão bom, é tão bom. Bom, então, obrigada mesmo. Pela participação de vocês, muito obrigada pelo carinho e acolhimento. Bruna, obrigada.
Uma ótima semana Obrigada, para todo amiga. mundo. Beijo! Beijo, gente.